Aguinaldo Rosa. Eu quero dizer aqui o seguinte, tá? Não há necessidade de tudo isso, de bater boca, nada disso. O que tem que ir lá e levar e comprovar é se a lei foi cumprida. Tá? Esse é o questionamento. Não é nem a questão dos alvarás e dos habites, tá? Porque primeiro tem que se discutir a legalidade do empreendimento. E aí é que entra a discussão a respeito de se passar para o município aquilo que a lei de parcelamento de solo exige, que é os 35%. Tá? Que é os 35%. Então, o que precisa é buscar a documentação, os projetos aprovados. Por que que esse projeto está no sistema da prefeitura, quando ainda havia uma pendência com relação ao lote lá da área de preservação e da mata? O que eu quero dizer com isso? Não tem muito o que discutir. Primeiro tem que regularizar essa questão do parcelamento de solo. Ver se está tudo legal, não está legal, acerta o que tem que acertar, passa uma borracha, aí está tudo regularizado, vai se discutir os alvarás e os habites. O empreendimento é importante para a cidade? Muito importante. Revitalizou toda aquela área? Revitalizou. Gera emprego? Gera emprego. É bem-vindo? É bem-vindo. As empresas que lá estão não tem nada a ver com esse imbróglio, não tem nada a ver com esse imbróglio. Agora, não pode o patrimônio de 600 mil londrinenses ser tratado dessa forma. E quando eu falo patrimônio, porque 1 metro quadrado que deveria ser passado para o município e não foi, está prejudicando o conjunto da sociedade. E o que acontece ali no Marco Zero? Qual é a discussão? Ao parcelar o solo, o cidadão tem obrigação, por lei, é regra. Não vou nem falar aqui da mudança de zoneamento, porque aquilo lá era industrial e virou um ZC4. Ou um outro zoneamento que permite. Não vou nem falar disso. Tá? Quando você faz o parcelamento de solo, a lei exige que o cidadão, independentemente de ser pequeno, médio ou grande, empreendedor ou não, tem que transferir para o município 35% do lote que foi parcelado, para cumprir aquilo que determina a lei. E ali, no caso do Marco Zero, essa é a discussão. E na doação desses lotes, desses 35%, não pode fundo de vale, não pode APP, certos tipos de áreas. E aí, o Raul aqui diz, o Nedson exigiu a mata. O Nedson, o Barbosa, o Kiref ou o próximo prefeito não tem autoridade para exigir esse tipo de coisa, porque tem uma legislação que regulamenta tudo isso. Poderia até, se na época houvesse uma discussão, encaminhasse uma lei para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal autorizasse. É o Marco Zero, já tem uma lei que declara aquilo ali como patrimônio histórico, vamos receber isso aqui como parte do parcelamento. Então, aí a conta, o que tem que fazer é o seguinte, vamos arredondar em números. Lote de cima, são 2 lotes. Lote de cima, 200 mil metros quadrados. Vou fazer a continha aqui, ó. A continha, 200 mil metros quadrados. Vezes 35%, o cidadão tem que doar 70 mil metros para o município. Esquece o lote de baixo. Tá certo? Esquece. Aí doou 20 mil para o teatro. E o resto ele doou lá embaixo. Pode? Pode. Mas tem que estar tudo regularizado. Então, faltaram 50 mil metros quadrados. Ah, bom, mas aí tem as ruas e avenidas, que foram abertas agora. Agora. Pode entrar? Pode. Então, 15 mil metros de rua, tá, faltou 35 mil metros. Aquelas ruas doadas na década de 70, não vale. A não ser que tenha uma escritura da época
registrada em cartório, de que o cidadão doou como antecipação diária, que não é o caso. Até porque quando a Vitorelli foi aberto e a 10 de dezembro, beneficiou a indústria que ali estava, com relação a acesso, porque ela não tinha acesso, o acesso era só pela Celso Garcia e a Santa Terezinha. E aí o cidadão doou para o município com a obrigação do município fazer a avenida, tanto a 10 de dezembro quanto a Vitorelli, ali a Teodoro Vitorelli. Então está fora, não pode doar. O lote de baixo, que é outra matrícula, pode doar? Se fosse um lote utilizável, não fosse preservação permanente, pode, na mesma gleba. A lei permite. E lá não tem nem os 35%, porque é um lote separado. Agora, não pode, tá? Se for área de APP. Outra, a parte de cima não pode ser concluída, e não sei como é que isso foi feito na prefeitura, concluída o loteamento, se aquela parte de baixo não estiver totalmente regularizado, e não está regularizado porque não foi passado a escritura para a prefeitura, porque tem lá uma pendenga de uma ação trabalhista. Então eu não vejo dificuldade, é o seguinte, é o município pegar de acordo com a lei, o que é, pega lá o terreno, como se hoje não tivesse nada lá, vai lotear, o que precisa? É isso. Qual é a obrigação do cidadão? É essa, cumpriu? Cumpriu. Não cumpriu? Vai cumprir. E não adianta, para encerrar esse assunto aqui, fazer reuniãozinha de comissão em Câmara, para fazer TAC, ou a promotora vir dizer, não, vamos fazer um TAC, não tem nada de TAC, não tem nada de acerto não. É na lei. Se o cidadão que loteou 2 alqueires lá na Conchichina cumpriu a sua obrigação, por que o lote aqui do centro não vai cumprir a sua obrigação? E não é nada pessoal contra o Raul Fugêncio, contra quem quer que seja. Acho que é um baita do empreendedor, sabe, que ajuda a desenvolver a cidade e tal. Agora, cada coisa no seu devido lugar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? Se houve prejuízo para o patrimônio público, para o conjunto da sociedade, os responsáveis que patrocinaram e que permitiram que isto acontecesse, têm que responder, têm que assumir as responsabilidades. E a Justiça, o Ministério Público, não sei aonde é que está isso no Ministério Público, se é com a Sandra Koch, se é com o Renato de Lima, né? Se é lá com o outro promotor, tem que apurar. Não tem essa de que o cara é inocente e fez de boa intenção, não. Eu fiz a ciclovia lá embaixo de boa intenção e vou responder na Justiça. Sem nenhum trauma, sem nenhum problema. Então o Ministério Público tem que ir a fundo nessa questão do Marco Zero. E não precisa discussão, não precisa nada disso. Que barbaridade, viu? Aguinaldo Rosa.